Olá, meu nome é Marli Gomes, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu pinto minhas folhas no tecido. Para iniciar, para fazer o risco das folhas, eu uso o lápis da numeração 6B, da Faber-Castell. Eu inicio a folha, eu faço um risquinho, sai um pouquinho torto. Daqui da pontinha, eu pego e faço 3 voltinhas. E levo o risquinho na direção dessa pontinha aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já tenho uma folha. Logo aqui dentro, vou puxar os risquinhos, né, que vai ser as nervuras da folha. Vou fazer mais folhas. Daqui, vou fazer mais tortinha. Faço um risquinho, pego do pezinho da folha, ela vai sair encostadinha nesta, e vou fazendo aquelas voltinhas, chego aqui perto da pontinha, e faço as outras, o outro lado do mesmo jeito. Vamos continuar de cá. Vou fazer uma folha viradinha. Faço um risquinho. Eu posso pegar daqui ou daqui. Vou começar de cá. Faço aquelas voltinhas. E daqui, eu faço a parte de dentro do outro lado da folha. E aqui, eu puxo as ranhuras do lado de trás da folha, porque ela está dobrada, assim. Tá, vamos continuar. Vou fazer outra de cá. Faço 3 voltinhas ou mais. As folhas nem sempre são iguais, então, a gente pode estar variando o modelinho delas. Vou fazer uma aqui por trás dessas duas. Vou fazer ela bem tortinha, já peguei daqui, o risquinho do meio é esse. Aí, eu faço essa voltinha e faço de cá. Essa, eu vou fazer ela dobradinha aqui na pontinha. Vamos seguir o nosso risco pra cá. Vamos fazer de conta que tem um galinho que sai aqui, ele passa aqui e continua. Aqui tem outra folhinha. Aqui outra. Vou fazer mais uma do lado de... Começo com o risquinho do meio. Daqui, do pezinho da folha, eu já puxo fazendo aquelas voltinhas. Levo na direção da ponta. E faço os risquinhos aqui dentro. Vou deixar assim por enquanto. Se ver que tá poucas folhinhas aqui pra mim mostrar pra vocês, eu vou fazendo mais. Com o pincel número 8 da Condor, ele é um pincel bem durinho, das cerdas bem durinha. Eu vou iniciar a folha com a cor verde musgo. Geralmente, eu uso, nas folhas que eu pinto, o clareador. Mas nessas daqui, eu não vou passar o clareador, para mostrar que não faz muita diferença. A diferença que faz quando eu uso o clareador na folha é para facilitar a pintura, porque aí a pintura espalha mais rapidamente e é melhor para movimentar o pincel. Neste daqui eu não vou usar.
Já vou usar direto a cor verde musgo, direto no tecido. Eu pego aqui do meio, geralmente eu pinto a folha quase toda. Vou começar aqui do meio. Vou cobrir toda a folha. Respeitando bem as beiradinhas da onde eu fiz o risco. Cobri toda a folha com a cor verde musgo. Agora, com a cor sépia, eu coloco sempre a tinta no canto do pincel. Eu pego daqui do pezinho da folha e aqui está a pontinha. Eu levo na direção da pontinha. Aí, eu vou parando por aqui. E vou mexendo com essa cor, vou espalhando. Vou espalhar para este lado de cá. Vou misturando essas duas cores. Peguei mais tinta no cantinho do pincel e vou jogar nessa beiradinha do outro lado. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Com o pincel limpinho e com o branco, bem na pontinha do pincel, coloco aqui, bem no pezinho da folha e trago na direção da pontinha. Coloco do lado que ficou mais claro e trago para fora, já fazendo as nervuras. Ó. Eu pego a tinta, coloco daqui e trago, já dando uma voltinha, imaginando a nervura da folha. E do lado de cá, eu dou uma clareada e trago para dentro. Vou fazer isso em volta da folha desse lado de cá. Daí, eu vou misturando bem as cores, para a tinta entranhar bem na trama do tecido. Para quando for o tempo de uso, a cor ainda ficar bonita ainda por cima, porque ela vai entrar bem dentro do tecido, ela não vai ficar só na superfície. Com o pincel fininho da Castelo, número 0, aqui a série dele é 544. Eu coloco sépia vou fazer aqui as nervuras da folha. Coloco aqui por cima do sépia mesmo, onde eu já tinha colocado. E venho trazendo aqui pra fora. E vou fazer as nervurinhas da folha, pegando daqui e passando por baixo do branco. E trago pra cá também. Do lado de fora, eu não faço aquele contorno em volta de toda a folha, não, só em alguns cantinhos. Eu coloco o sépia em alguns cantinhos, em alguns lugares, e dou algumas pinceladas, contornando bem bonitinho. Vou passar para esta folha viradinha. Com o verde musgo, vou passar, cobrir essa parte de dentro daqui da folha, vou deixar essa beiradinha para depois. Cobri a folhinha virada, quase toda, só tem essa pontinha.
Nessa pontinha, eu vou pegar daqui e vou cobrir, mas deixando ela, o espaço aqui visível, para eu tá passando a sombra aqui por trás. Vou deixar assim. Com o sépia bem aqui na pontinha do pincel, pego daqui de baixo e vou passar aqui no fundinho da folha. E levo na direção da pontinha. Daqui eu trago pra fora. É como se eu estivesse fazendo somente este lado da folha. Com o sépia no cantinho do pincel, agora eu vou, nesse espaço aqui que ficou em branco, eu vou escurecer para fazer a sombra. Troquei o meu pincel, peguei o pincel troquei o meu pincel, peguei o da numeração número 4. Coloco o branco na pontinha aqui no cantinho do pincel e vou começar a fazer a folha. Vou começar da pontinha aqui. Pego daqui e vou trazendo a cor aqui para baixo. Conforme eu vou trazendo a cor, eu já venho fazendo essas voltinhas aqui da folha. E conforme eu vou trazendo vou trazendo o pincel, eu vou girando ele na minha mão, para ele não ficar deitado numa posição só. Por quê? Porque aí, eu controlando o pincel, eu vou afinando o espaço onde eu quero que fica mais fino, menos tinta. Esse espaço aqui tem que ficar mais clarinho, porque aqui tem a sombra, então, eu tenho que fazer essa divisão. E do lado de fora, eu coloco só um pouquinho. Com o sépia no cantinho do pincel fininho, eu faço aqui as ranhuras, aqueles risquinhos daqui de dentro. Do lado de fora, somente alguns detalhes, em alguns cantinhos. Eu vou passar para esta folha. Cobrir a folha com verde musgo. Agora, com o pincel número 8 e com o sépia na pontinha do pincel, vou começar do pezinho da folha. Ela tá bem retinha, então, eu venho já na direção da pontinha. Como aqui este lado, eu fiz a sombra deste lado, para facilitar todas as outras folhas, eu faço do mesmo jeito. Como eu puxei deste lado, eu vou puxar deste. E vou trazendo o sépia para este lado de cá. E do lado de cá, como esta folha está por cima, eu vou jogar um pouquinho de sombra aqui e jogo o sépia na pontinha do lado de cima. Na ponta não, na beirada do lado de cima. Lavei o meu pincel. Com o branco no cantinho do pincel, venho, coloco aqui no pezinho da folha e trago na direção da pontinha. Ele tá bem retinho. E puxo, sem chegar muito aqui, porque ela tá de baixo. Então, não vou chegar muito. E venho trazendo pra cá a cor, já fazendo as nervuras.
Sempre pouca tinta no pincel e controlando o pincel, observando como pega no pincel, porque a maneira como a gente pega no pincel faz muita diferença na hora da pintura. E também a quantidade de tinta que a gente coloca. Coloco de novo branco na pontinha do pincel e venho do outro lado. Clareio e puxo para baixo. Clareio, jogo daqui e trago para baixo. E assim eu vou fazendo, pegando estas voltinhas que tem aqui, ó. Aqui eu vou clarear mais a pontinha. Uma observação. Esta folha está por cima desta. Então, deste lado, como este lado de cá tem sombra porque ela está por baixo, este lado eu vou clarear a folha de cima. Eu pego daqui e trago aqui para baixo, clareando mais um pouco, para esta folha de cima sobressair sobre a outra. Com o pincel fininho, com sépia, eu venho aqui dentro. Mesmo que não esteja aparecendo muito, eu faço as ranhuras com sépia ou com marrom, ou até mesmo com branco. Coloco a tinta e puxo. Do lado de fora, eu faço um contorninho naqueles lugarzinhos mais escondidinho, mais profundos. Eu coloco um pouquinho de cor. Troquei o meu pincel, peguei o da numeração 8, para fazer esta folha aqui, que ela é menorzinha. Eu peguei o pincel número 6. Vou cobrir toda a folha com verde. Cobri toda a folhinha com verde. Deixei o espaço do risquinho aqui, para eu tá colocando o branco na hora que eu for fazer a viradinha da folha. Peguei um pouquinho do sépia no cantinho do pincel. Geralmente é pouca quantidade de tinta que eu pego. Eu coloco bem aqui no fundinho. Como esta folha está bem por baixo de duas folhas, eu vou passar o sépia dos dois lados, porque é sombra. Ó, vou cobrir de cá e deste lado de cá. E vou mexer, trazer um pouco para dentro essa cor. Aqui também, aproveitando já o sépia, aqui já tem o risco daquela viradinha, da dobrinha. Vou pegar daqui de cima e fazer a sombra aqui por baixo. Lembrando que esse espaço que está em branco, eu vou colocar a cor branca para clarear. E vou sumindo com o sépia aqui para baixo. Prosseguindo aqui embaixo, eu pego bem do pezinho da folha, fazendo a divisão, e trago o sépia pra cá. Porque ela tem uma divisão aqui no meio. Limpei o meu pincel e com o branco, vou jogar do lado de cá. Como eu fiz nas outras folhas, do lado de cá. Não vou vir com sépia até no finalzinho, porque ela tá bem escondidinha. E venho, aqui o pincel é menor, e venho trazendo essa cor pra beiradinha, pro lado. E do lado de cá, eu jogo somente um pouquinho aqui por dentro, para dar um reflexo, para ela não ficar aquela folha muito escura.
do lado de fora, agora eu vou colocar o branco nessa parte da dobrinha que ficou sem cor, ficou clarinho. Eu jogo o branco para dar a luz e misturo com o verde. Do lado de cá, aqui dentro, eu joguei um pouquinho do branco. Vou jogar de novo, vou fazer aqui as ranhuras, para ela não ficar muito escuro desse lado. Com o pincel fininho, com sépia, eu venho e faço as ranhuras de novo, reforçando. E do lado de fora, em alguns cantinhos, vou retocando a cor e jogando um pouquinho. Com o branco de novo, eu volto nesta folha para dar uma retocada, porque ela está por cima desta. Então, esse lado aqui, para ela ficar mais bonita e mais visível, vou jogar mais branco aqui de novo. Retoco novamente com o branco. Finalizei estas folhas todas. Esta daqui, assim como eu fiz esta, eu repeti todo o processo nesta daqui. A gente tem que observar aonde há sombra e luz. O que está por baixo leva sombra, igual esta folhinha daqui que eu coloquei o sépia aqui por baixo. E este lado da folha, que tá por cá, do lado de cá, eu coloquei aqui o branco para clarear. E puxei um pouquinho, para ela sobressair por cima da outra. Cobri toda a folhinha com verde musgo. Para fazer variar nos tons da folha, eu peguei um pouquinho do verde bandeira e vou jogar aqui por baixo. Dentro da folha, de um ladinho só. Isso fica a critério de quando você estiver pintando. Pode ser no meio da folha toda, pode ser num cantinho, dá um efeito muito bonito. Joguei o verde bandeira, agora com sépia no cantinho do pincel, pego do pezinho da folha e levo na direção da pontinha. A pontinha tá de cá fazendo uma voltinha. Eu faço isso. E venho com sépia, vou carregando o meu pincel com sépia e vou puxando pra cá. Com a sujeirinha do pincel, eu jogo aqui na beiradinha do outro lado. Lavei o meu pincel e com a cor branco, eu pego do pezinho da folha e vou trazendo pra cima, do mesmo jeito que eu fiz com sépia. E puxo pra fora, fazendo aquelas nervuras dentro da folha. E viro o pincel e jogo do lado de cá, trazendo um pouquinho para dentro. Carreguei o meu pincel e vou trazendo a tinta da pontinha para dentro. Com o pincel fininho, eu faço aqui o risquinho do meio e puxo aqui para fora, fazendo as ranhuras de dentro. Nesses cantinhos mais profundos, eu dou aquele contorninho.
Vou passar, cobrir com o verde musgo, praticamente toda a folha. E com o verde bandeira, vou colocar aqui por baixo e vou espalhar dentro da folha, misturando as cores. Agora, com o pincel ainda tá até sujo de verde, eu peguei o branco, eu vou clarear a pontinha antes de passar o sépia. E vou trazendo a cor para baixo, espalhando aqui para baixo. Lavei o meu pincel com sépia. Agora, eu venho bem aqui na pontinha do pincel, eu venho aqui no pezinho da folha. A folha ela é meia viradinha. Então, eu venho, levo na direção da pontinha. E puxo, ó, pra fora. De cá, somente um pouquinho. Lavei o meu pincel, com o branco, venho do pezinho da folha e vou trazendo pra cima. E vou puxando pra beiradinha da folha. E do lado de cá, eu viro o meu pincel, porque ainda tem branco nele, e jogo e trago pra dentro da folha. E jogo mais branco nessa beiradinha de cá, pra ela ficar bem clarinha. Com o sépia, no pincel fininho, eu faço aquela nervurinha de dentro, o risquinho, e puxo os outros risquinhos aqui por dentro. E faço um leve contorno aqui por fora, em alguns cantinhos. Assim, eu vou fazer as outras folhas. Para finalizar agora estas duas folhas, já estou com o pincel número 4, com o branco bem no cantinho, numa pontinha do cantinho do pincel. Vou jogar aqui bem do pezinho da folha e trazer na direção da pontinha. Lembrando que aqui nestas duas folhas, eu joguei a cor verde bandeira mais deste lado, para ficar um pouco diferente. Coloco o branco aqui na pontinha, no pezinho da folha, e trago pra cá. E espalho para este lado, ó. E do lado de cá, eu vou clarear deste cantinho e trago pra dentro. Ó, e levo pra dentro. E vou trazendo a cor aqui pra pontinha, pra eu clarear um pouquinho mais aqui, como eu clareei na outra. Vou jogar mais um pouquinho de branco, porque esse branco aqui, ele não pegou bem, foi pouco. E vou agora finalizar essa daqui. Pego daqui, trago na direção da pontinha
e puxo pra cá. E deste lado, com a tinta virada pra cá, pego daqui e trago pra dentro. Pego a tinta, faço essa voltinha e trago a tinta pra dentro, ó. Faço a voltinha da beiradinha da folha e levo a tinta pra dentro. E assim vou fazendo e vou clareando aqui a pontinha para finalizar a folha. Para dar o acabamento, eu venho com o pincel fininho, com sépia, faço o risquinho do meio e as nervuras, aquelas ranhuras aqui dentro da folha. E faço um leve contorno. As folhinhas estão prontas, só que elas não podem ficar soltas, né? Suspensa no ar. Eu vou pegar um pouquinho do verde musgo, com o pincel número 4, bem na pontinha do pincel, vou com ele mais deitadinho, pego bem da pontinha e vou fazendo aqui os risquinhos, puxando os cabinhos. Daqui eu pego e puxo pra cá. Esta daqui, ela entra por aqui. E daí eu vou fazendo aqui o cabinho. E ele vem, aqui tem um risquinho, aqui eu pego, desço, vou reforçar. Com o sépia no cantinho do pincel, eu vou dando mais retoque aqui no cabinho, na parte de baixo. Ainda tô usando o pincel número 4. Vou dando alguns retoques. E venho pra cá também. O nosso galinho foi cortado, então aqui, ó, na pontinha, eu vou fazer o sinal do corte. Com o branco bem pouquinho no cantinho do pincel, eu venho agora em alguns lugares dar um retoque de novo, uma clareadinha aqui por cima. E aqui eu faço aqui, ó, aquela voltinha. Com sépia, vou consertar, eu cobri demais. Jogo mais um pouquinho de sépia. Vou fazendo o contorninho aqui. Vou ligar esta folhinha, senão ela vai ficar suspensa. Finalizei as folhas. Esta pintura foi somente uma maneira de como eu faço as minhas folhas. Lembrando que existe vários estilos, várias maneiras de se pintar folhas, e todas elas estão certas, porque a pintura dá essa liberdade pra gente. Vou estar trazendo outros modelinhos de folhas diferentes. Se você gostou do meu trabalho, dê seu joinha e compartilhe. Obrigada!